Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Esse texto do profeta Isaías, ele está chamando o ser humano, o homem, de barro, de caco. E ele está dizendo: é capaz este ser humano de dizer para o Senhor que o criou, que o formou, como o oleiro que forma um jarro. Ele está ali na roda. Eu não sei quantos já estiveram numa olaria. E o oleiro, ele tem uma roda, é uma mesa circular, há um eixo embaixo dela que gira à medida que ele vai tocando pelo pé. Eu creio que hoje já exista elétrico, né? Ele aperta um botãozinho lá e controla para que fique girando, e ele coloca uma massa de barro ali úmida, e ele então vai, à medida que vai girando aquele prato, aquela base, vai girando também aquela massa, e ele vai dando forma. Enquanto o oleiro ainda não terminou, não é possível saber o que ele vai fazer daquela massa de barro. Daquela massa de barro pode sair um jarro, daquela massa de barro pode sair uma panela, daquela massa de barro pode sair uma gameleira, pode sair tantas coisas diferentes. Mas enquanto ele está fazendo, não é possível saber o que vai surgir dali. Só o oleiro que está ali manipulando o barro sabe. E é isto que Isaías está falando da parte de Deus. Ai daquele que contende com o Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro que lhe dá forma: que faz, ou a tua obra não tem alça? É como se o barro que está naquela base e está ali sendo manipulado pelo oleiro tivesse vida e pudesse falar para o oleiro: você não sabe o que você está fazendo. Olha, isso aqui, esse jarro que você está fazendo, está faltando a alça. Ele fica querendo saber, e é como se ele soubesse o que é que o oleiro está fazendo. Isaías está dizendo aqui nessa metáfora de que Deus é esse oleiro, o homem é esse barro que está sendo manipulado por Deus para ser formado em algo que Deus deseja. Mas enquanto Deus não conclui a sua obra, não é possível saber qual será o seu fim, a não ser que o seu fim será lindo, porque toda obra do oleiro, o Deus vivo, é linda. Deus não criou nada feio. Você pode até não achar bonita essa pessoa que está do teu lado. Você pode achar que a orelha dela é maior do que devia, o nariz dela é mais borrachudo do que devia, não é? Você pode não gostar do cavanhaque que ele está usando, mas papai acha lindo, e daí? Glória a Deus. Tudo bem, irmão? É isso aí. Então, o profeta Isaías está dizendo: quem é o homem para ficar contendendo, discutindo, brigando com Deus, como dizendo: Senhor, essa obra que o Senhor está fazendo, isso que o Senhor está fazendo na minha vida, eu não estou gostando não. Senhor, isso que parece que está acontecendo na minha vida, que o Senhor está deixando para acontecer, o Senhor está fazendo, eu estou me agradando muito desse negócio, não. O profeta está falando da arrogância do ser humano que insiste em bater de frente com Deus, da pessoa que, não compreendendo os desígnios do Senhor, resolve questionar os métodos dele e o que está vendo enquanto ele faz, mas ainda não viu, não sabe
Este homem se esquece de que foi formado do pó da terra pelo próprio Deus, ou não acredita nisso. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o texto que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra. Você pode não gostar dessa orelha aí, mas essa orelha aí veio do mesmo pó que você. Você pode não gostar aí, não ser sua preferência, não é? A cor da cutis dele ou dela, mas veio da mesma origem que você, do pó. Você pode achar teu nariz mais bonito do que o do outro, mas veio do pó e vai voltar para o pó, meu amigo. O homem veio do pó da terra. A terra, ela pode ser encontrada em 3 estados nesse contexto bíblico, no contexto desta mensagem que Deus, através do profeta Isaías, está transmitindo, e que eu quero transmitir também a você da parte de Deus, obedecendo a sua ordem. São esses os estados: pó ou porosa, que é o pó; úmida, que é o barro; ou endurecida, que é o caco. Vamos ver essas 3 formas. Poroso é o pó sem mistura. Não há nada, ou não há como se fazer nada com ele, se não for misturado com água e bem amassado, para que então possa ser moldado. Úmido é o pó misturado com a água e tornado numa massa que pode ser moldada em várias formas diferentes. Endurecido é o caco, um pedaço de barro seco que quebrou e não serve para nada, a não ser que seja moído, triturado, tornado pó de novo, misturado em água, amassado e novamente moldado. Muitos estão como pó, estão secos. Outros estão endurecidos como o caco, mas é preciso ser moldável como barro nas mãos do Senhor. Isaías capítulo 30, versículo de 12 a 14, diz o profeta da parte de Deus: assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, ou seja, vocês estão sentados sobre isso, vocês estão firmados nisso. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. O caco é o barro endurecido que precisa ser moído e umedecido para ser barro e moldado novamente. Amados, quando estamos endurecidos, quando estamos tornados rígidos e sem fé, precisamos ser quebrantados por Deus. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ser caco é a pior coisa que tem, mas permanecer pó também não é diferente. Deus espera que sejamos barro, moldáveis, maleáveis, tratáveis, ensináveis, discipuláveis, para que tomemos a forma que Ele quer
E o que é que endurece o ser humano? Orgulho, religiosidade, tradicionalismo, falta de amor, apego às coisas materiais, soberba, endurecem o ser humano e cauterizam a sua consciência, vão tornando esse ser humano, que quem sabe era uma obra linda que Deus já fizera, se tornar num caco quebrado. Uma pessoa assim como o caco não reconhece seus erros, sempre se acha uma vítima e acaba ferindo o próximo, acha que está formada e moldada e não precisa mudar, é cheia de si, mas é só caco. Salmo 95, versículos 7 e 8, o salmista diz da parte de Deus: hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o coração. Ah, como tem gente com o coração endurecido, como tem gente com o coração que não é moldável. Deus quer quebrantar-nos, amados, e Ele quer remodelar a nossa vida. O outro estágio do barro é o pó. O pó, ele precisa ser molhado para então se tornar barro e ser moldado. No Salmo 42, versículo de 1 a 3, encontramos duas coisas que molham o pó. Acompanhe comigo a leitura desse Salmo de Davi. Salmo 42, versículo de 1 a 3. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Há duas coisas que encontramos nesse texto e que são capazes de molhar para tornar moldável esse pó, esse barro. Primeiro está no verso 1, é a água. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a água para aquele que está sedento, para aquele que precisa de Deus. Ah, mas como tem gente que não se deixa ser molhado pela palavra, embora a palavra de Deus seja transmitida, embora ela seja projetada como a chuva sobre aquele que a ouve, tantos são aqueles que não se deixam ser molhados por ela, tantos são aqueles que não permitem que ela penetre o seu coração, tantos são aqueles que a ouvem, mas não fazem nada com ela, não deixam que ela se torne um com ele. Coração endurecido. Mas para aqueles que se permitem, aqueles que reconhecem, aqueles que têm sede de Deus, quando a palavra de Deus é lançada, ela como chuva penetra o pó e forma ali o barro que Deus vai moldar para transformar em uma obra linda que vai honrar e glorificar o seu nome. O outro elemento que encontramos são as lágrimas. A palavra diz no verso 3: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: teu Deus, onde está? É o crente, é a pessoa que, passando pelo momento de crise, de adversidade, de dificuldade, por não ter permitido a palavra
penetrar, umedecer, tornar barro, será preciso as suas lágrimas, para que então seja amolecido, para que então o orgulho perca a sua propriedade desgraçadora. São as lágrimas que vão tornar sensível aquele coração que antes estava empedernido, estava duro. As lágrimas são necessárias para que reconheçamos nossa realidade e necessidade de Deus e busquemos mudar a nossa vida, voltando-nos para aquele que tem a água da vida, que é o Senhor. As coisas do mundo enfraquecem nossa fé e fazem com que nos tornemos secos diante de Deus. Se você se sente como pó, deixa Deus molhar a tua vida com a palavra e se permita ser moldado por Ele. O outro estágio é o barro. Isaías capítulo 64, versículo 8, diz o texto sagrado: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. O que é o barro? O barro é a massa feita do pó misturado à água e que pode ser moldado facilmente. Eu não sei quantos aqui já viram como é que o oleiro prepara o barro que ele vai usar para moldar. Ele pega aquela massa de barro, mas o barro, quando ele é retirado lá da terra, em meio a ele vem muitos cacos, muitos torrões de barro, estão duros ali no meio. Então o que é que ele faz? Ele pega aquela massa de barro já um pouco umedecida e ele leva para uma plataforma e ali ele espanca aquele barro, ele bate naquele barro, ele quebra, ele faz todo esse esforço para que toda a parte endurecida que está ali, mas ainda não se permitiu tornar barro uniforme, são torrões que estão ali dentro daquela massa, mas ainda não se fez uma massa com a massa, seja quebrado, seja esmiuçado, seja triturado. E então ele joga mais água, ele joga água, até que tudo aquilo se torne uma massa maleável e uniforme, para que ele possa então colocar lá no mecanismo, lá naquela plataforma que vai ficar girando enquanto ele vai moldar e colocar na forma que lhe agrada. Amados, é preciso que nós nos permitamos ser moldados pelo Senhor, moldados no nosso caráter, moldados em nossa personalidade, moldados em nosso temperamento, moldados em nossas atitudes. Encontra-se muito facilmente pessoas, e muitos crentes, que dizem assim: não, eu sou assim mesmo, que eu tenho que falar, eu falo. São pessoas que ainda não se permitiram ser amassadas, ainda não se permitiram ser moldadas, ainda não se permitiram ser umedecidas. Mas é preciso que permitamos todo o nosso ser moldado pelo Senhor. Se você já foi tornado barro, cuidado com as coisas do mundo que endurecem o coração contra Deus. Cuidado com a religiosidade que faz com que nos tornemos extremamente duros e inflexíveis, viremos caco.
Como é triste ver pessoas secas, enrijecidas e não aceitando o Senhor Jesus Cristo nem a sua palavra. Mas também é muito triste ver pessoas como pó, não se permitem ou não permitem que Deus as toque. Quantos de nós já estivemos como caco, que precisou ser triturado e tornado pó, que com lágrimas precisou ser molhado? Esteja você na condição que for, pó, caco, barro, deixe Jesus Cristo triturar, deixe Jesus Cristo molhar, deixe a palavra de Deus penetrar, deixe o Espírito Santo moldar você, pois Ele quer te fazer alguém melhor, e que será mais do que vencedor sobre todas as coisas. Mas enquanto você for apenas barro, pó ou caco, se você for um barro que tem torrões na sua consistência, que difícil será. E quantos são aqueles que estão fazendo, como diz o profeta Isaías no primeiro texto que lemos, estão dizendo para Deus: Senhor, eu não estou gostando disso que está acontecendo na minha vida, Senhor, eu não estou gostando disso que o Senhor está fazendo. Quantos são aqueles que estão se revoltando contra Deus, porque não estão aceitando a forma que Deus está dando ao seu viver, o destino que o Senhor está preparando, porque estão olhando e não estão conseguindo definir ainda a forma linda com que o Senhor vai terminar esta obra. Se você está como caco, pó ou barro, se você está sendo molhado pelas lágrimas, as lágrimas da tristeza, da aflição, do quebrantamento, saiba que você ainda vai ser tornado em algo lindo, uma obra linda, extraordinária, se você se permitir ser moldado pelo Espírito Santo. Se você está como o caco, se sente quebrado, já não se sente valoroso para nada que pode ser feito de você, o Senhor pode te molhar depois de te triturar todinho. Talvez você esteja passando por esse momento. O seu momento é um momento de caco sendo triturado, sendo amassado, sendo moído, para ser novamente umedecido e então ser moldado pelo Senhor. E enquanto isso, as lágrimas vão contribuindo nesse processo. Saiba que o Senhor que começou essa boa obra, ela é boa e Ele é fiel para completá-la, e você sairá abençoado. Então não desista, não ouça as vozes que dizem: se tornou caco, não tem mais jeito. O oleiro é o único que pode dar a última palavra, porque quem entende de barro é aquele que o fez, e aquele que fez, Ele te amou de tal maneira que deu seu único filho e regou a humanidade com o sangue de Jesus para nos tornar filhos de Deus e mais do que vencedores sobre todas as coisas. Aleluia! Isso não é motivo para exaltar o Senhor, isso não é motivo para louvar o Senhor, isso não é motivo para abrir a sua boca e dizer: obrigado, Senhor, porque não desiste de mim. Obrigado, Senhor, porque ainda que eu tenha me tornado caco, o Senhor ainda não escreveu a última linha e a última palavra. E a minha vida, eu me rendo, eu entrego nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser um vaso novo, eu quero ser uma massa nova, eu quero ser um barro novo nas tuas mãos. Então me quebra, Senhor, então me amassa, Senhor. Então, Senhor, ainda que seja com as minhas lágrimas, vá regando, Senhor, e que a tua palavra venha, porque eu abro meu coração agora. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Talvez você tenha
Ou você seja essa pessoa que vai dizer isso hoje para Deus: Senhor, está difícil, mas obrigado por essa palavra que o Senhor traz para dizer que o Senhor não desistiu de mim, não, ainda que tenham desistido de mim. O Senhor não desistiu. Obrigado por me trazer aqui hoje, Senhor. Obrigado por me fazer ouvir essa mensagem, Senhor. Eu quero hoje começar uma história nova na minha vida. Eu quero ser um vaso novo, vaso de honra. Alguns podem considerar o vaso sanitário como um vaso de desonra, mas que seria de nós e da nossa casa ser um vaso sanitário? Irmão, quem diz que valor você tem? Não é o mundo. Quem diz o valor que você tem é aquele que pagou o preço com a sua própria vida naquela cruz, para dizer: não importa o que dizem de você, preto, branco, pobre, rico, milionário, provido, desprovido, com braço, sem dente, com dente, um cabelo, sem cabelo, eu morri por você. Que anda descalço, de chinelo de dedo, com um sapato de cromo alemão, eu morri por você. E tudo que a gente precisa é se despojar dessas coisas do mundo que estão entremeados e que nos fazem tão difíceis de sermos manipulados por Deus, por causa do orgulho, por causa da arrogância, da prepotência, por causa da autodefesa, por causa dessas coisas que incapacitam-nos, que impedem essa obra bendita de remodelagem. Mas Deus pode tornar você diferente. Ele pode escrever uma história nova, mas é preciso que você participe, é preciso que você queira. E você que está como pó, você que se reconhece como um caco, você que já foi tornado barro e está sendo amassado, você que já foi reconstruído, está aí como um vaso lindo na casa de Deus. Você pode agora se expressar do teu jeito e dizer para Deus alguma coisa, porque quem escreve a tua história é você. Mas se você deixar que o mais extraordinário autor do universo escreva essa história com você, a sua história será uma história linda de sucesso, de realização. Você pode nunca chegar a ser um milionário. E quem foi que disse que ser milionário é uma história de sucesso? Estão por aí os Eike Batistas da vida. Mas se você se colocar nas mãos do Senhor, se você disser: Senhor, eu quero ser. Olha, Senhor, eu já me sinto um vaso. Que coisa boa, gostoso, Senhor. Eu me lembro de quando eu era pó. Senhor, que coisa boa ser um vaso de novo. Eu me lembro que eu fui um vaso, mas eu fiquei quebrado, virei um caco, duro, feria os outros, orgulhoso. Mas o Senhor me amassou, triturou, porque eu permiti que a tua palavra penetrasse, e as minhas lágrimas regaram para amolecer-me, até que o Senhor me tornou nesse vaso que sou hoje. Mas eu quero dizer para o Senhor: obrigado, Senhor. E se o Senhor quiser fazer de mim algo ainda melhor, algo melhor, Senhor, eu quero ser esse vaso para a honra, para a glória do Senhor. Eu quero ser um vaso novo.